Hello, church. Hey guys. Good morning. Hope you guys have an awesome service. But before we start, I just have a few announcements to make. So first of all, we have collision mornings every Wednesday and Friday. It is 10 a.m. It is for the young people. So if you're young, or if you know someone that is young, or if you feel young, just let us know, and we're gonna add you in the group, and to make sure you can participate with us. And also, we're back together with the small groups. It is every Friday at 7:30 p.m. So just let us know so we can give you the address and you can join us. We're gonna be really happy to see you there. Okay guys, so I'm gonna talk about the tithes and offerings. So let me just read the verse for you guys, and it's Proverbs chapter 3 verse 9, and it's honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. So that basically means that the Lord needs to be in your life and everything, and economically too. So you guys can do that by worshiping through offerings, and you can e-transfer to Ottawa C Church at outlook.com. And yeah, have an awesome service, guys. Amen. Good morning, church. Today we are here to invite all the kids to the kids meeting every Saturday at 11 a.m. Bye. Ottawa, good morning. Good morning, church. Good morning, everyone. It's another Sunday where God has something new in store just for us, just for today. So let's just receive each day portion that God has separated for us. Let's just take time in His presence, because there's something new every day. His love is renewing every day. And if we're not sensitive, if we're not sensible, we're not going to be able to notice what's new for that day, what God wants for that day. So let's just be sensitive to His presence right now. Let's open our hearts, let's open our houses, let's open our minds for the Spirit of God to come and just bring whatever He has for today. Just bring the wine He has for today, bring the portion He has for today. He has something in store just for you. He has something in store just for me, just for each one of us here, just for each one of you guys watching us in this morning. So let's not miss it. Let's not let it go. Let's not let it pass. In Jesus' name I pray that we're going to receive whatever God has for us today. And I pray that we're going to receive what God has separated for us in store every day of our life, as we're going to live the fullness of His purpose on our lives. Amen. Let's celebrate the Lord in this morning. Amen.
He's the only one who can bring order into this chaotic world. Because He's the only one who can bring peace into depression, into anxiety. He's the only one who can bring healing. So let's sing this as a prophetic song to this nation, that the Lord is coming, bringing healing, releasing people, setting people free, breaking boundaries, breaking chains. He's gonna break it all. He's gonna break it all. So let's sing this as a prophetic song. If there's a name in your heart, if there's a name on your mind, just sing this name and ask for the Lord to come and bring His healing, and ask for the Lord to come and bring His powerful and mighty hand and His sweet, sweet presence that set people free and captivate our hearts. In Jesus' name, let's sing this. Oh Lord, come through the mountains, you come. Oh Lord, come, your bride is waiting. Oh Lord, come through the mountains, you come. Oh Lord, come, your bride is waiting. For the last time, sing this. Oh Lord, come through the mountains, you come. Oh Lord, come, your bride is waiting. So open the scroll, break the seal, word and open the scroll, break the seal, word and open the scroll, break the seal, word and open the scroll, break the Good morning, church. Bom dia, igreja. Good morning, beautiful people. Bom dia, pessoas lindas. It's such a pleasure to be here speaking again. É um prazer estar aqui e falar de novo. I just love the way that God speaks to us. Eu simplesmente amo o jeito que Deus fala conosco. In this message that I'm about to speak, E essa mensagem que eu tô para falar, just to make it very clear, para deixar bem claro, God spoke that to me before. Deus falou aquilo comigo antes. So if you ever feel confronted, or if you feel like it hurts a little, I don't know, Se você se sentir confrontado, se você sentir que doeu de certa forma, don't forget, I'm not here to judge you, não se esqueça, não tô aqui para julgar você. because this word confronted me before. Porque essa palavra me confrontou antes. So it confronted me and it caused an impact in my life. Ela me confrontou e causou um impacto na minha vida. And that's why I believe that God wants me to share with you. E é por isso que eu creio que Deus quer que eu compartilhe essa palavra com você agora. So that this confrontation can bring an impact over your life Para que as well. esse confronto traga um impacto na sua vida da mesma forma que trouxe na minha. So before starting, we're just gonna pray really fast. Então, antes de começar, nós vamos orar rapidamente. Just close your eyes, bow your heads wherever you are. Então, apenas feche os seus olhos, curve suas cabeças onde é que você esteja. Lord Jesus, thank you for these people watching us. Meu Deus, Jesus, muito obrigado por essas pessoas nos assistindo. Thank you for another day. Muito obrigado por mais um dia, Pai. Thank you because we're able to listen to the message, Muito obrigado porque nós somos capazes de ouvir essa mensagem, which Deus. means that we have conditions to have a device. Porque o que significa que nós temos a condição de termos conselhos. Device, aparelho. Que significa que nós temos a condição de termos aparelhos para ouvir essa mensagem. Thank you, Lord, because all of the blessings that are surrounding our lives. Obrigado, Deus, porque todas as bênçãos que estão ao redor de nós. Lord Jesus, I pray that in this morning, Jesus, eu oro que nesta manhã this message will cause an impact into whoever listens to this. essa mensagem vai causar um impacto em todos que ouvirem essa mensagem. I pray, God, that you bring your transformation. Eu oro, Deus, para que você traga a sua transformação. And I pray, Lord, that your sweet, sweet presence will fill this place. E eu oro, Senhor, para que a sua doce presença Fill this place.
Enche este lugar. while you speak through our lives. Enquanto você fala através das nossas vidas. God, I believe that you will bring an anointing, Deus, eu creio que você vai trazer uma unção. your presence. Sua presença, In Pai. Jesus' name, No God. nome de Jesus, In Deus. Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. So let's go. Então vamos começar. Today I want to talk about two people from the Bible that we know very well. E hoje eu vou falar sobre duas pessoas que nós conhecemos muito bem da Bíblia. Judas Judas and Peter. e Pedro. Everyone has ever heard of Judas, right? Todo mundo já ouviu de Judas, certo? He was the guy that betrayed Jesus. Ele é conhecido como o cara que traiu Jesus. He's the guy who brings anger to some people. Ele é um cara que, para alguns de nós, traz raiva, né? He's the guy who we look into and we're like, what? É o cara que quando a gente olha pra ele na Bíblia, a gente fica tipo, o quê? You walked with the most amazing man on earth, Você andou com o cara mais incrível na Terra. yet you betrayed him E ainda assim você conseguiu traí-lo for 30 pieces of silver. por 30 barras de prata. What, man? Como assim, cara? Come on. Vamos lá. Por que Why would you do você that? faria isso? Where was your mind? Onde é que você estava pensando? Well, let's go over the Bible. Então vamos ver na Bíblia, Let's deep into the stories vamos olhar nas histórias and see what this and see how we can apply this to our lives. e vamos ver como nós podemos aplicar isso às nossas vidas. So I'm first going to start reading Matthew 26. Então, primeiramente, vamos começar em Mateus 26. Okay, let's go for Matthew 26, 15. Então, abra sua Bíblia em Mateus 26, 15. I'm going to read it in English, Caleb will read it in Portuguese. Ela vai ler em inglês, eu traduzo para português. So it says, and said, while you give... Okay, so this is just like before reading, I just want to bring context. Então, só antes da gente ler, eu vou trazer o contexto, né? So this was like when Judas was planning to betray Jesus. Então, isso aqui era quando Judas estava planejando trair Jesus. And this is just him talking to the soldiers and selling him. E isso aqui era, ele estava falando com os sacerdotes, Who's com soldiers? soldados e para trair Jesus. Okay. And then it says, I'm actually going to start from the 12, from the 14. Na verdade, eu vou começar do 14. Then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest and said, what will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment he sought an opportunity to betray him. Então, no versículo 14 de Mateus 26 diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Exactly. So here we see Judas, the beginning of everything. Então aqui a gente vê o começo de tudo. We see a man that was tempted Nós vimos um homem que foi tentado because it was money, it was the goodness of this world. porque tinha dinheiro envolvido, né? Algo que algo que as pessoas no mundo gostam, né? Yeah, and when we go to the verses 48 to the verse 50, E quando nós vamos no versículo do 48 ao 50, we see the act of the betrayal, nós vemos o ato de trair Jesus, né? O ato da traição. So I'm going to read it again and then Caleb will go for it. Então ela vai ler e eu vou traduzir. Now the betrayer had given them a sign saying, the one I kiss is the man, seize him. And he came up to Jesus at once and said, greetings, Rabbi. And he kissed him. Jesus said to him, Friend, do what you came to do. Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. E aí no versículo 48 de Mateus 26 diz assim: Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam. So here, first of all, I just want to analyze Judas. Então, primeiramente, eu queria analisar Judas. Judas was known as one of the 12 disciples. Judas foi conhecido como um dos 12 discípulos. One of the 12 men that were walking nearby to Jesus, really, really close. Um dos 12 discípulos que nós sabemos que os discípulos tinham um relacionamento, andavam muito próximos de Jesus. Yet,
E mesmo assim, he was the only one of the 12 men that would call him rabbi. e ele foi o único que chamava, dentre os 12 discípulos, Judas foi o único que chamava Jesus de Rabi, Which is like teacher. que é mestre, né? So not that nobody has ever called Jesus that way, Não que ninguém nunca chamou Jesus assim, but this was the only way he would refer to Jesus. mas esse era o único jeito que Judas se referia a Jesus. And I know that because of the studies that people have done through the years and because of like the Bible, because of like E eu sei, while I was reading the Bible. e eu sei disso porque por conta dos estudos históricos que alguns historiadores fizeram sobre a vida de Judas. So when I was reading my Bible and then I saw these notes, Então, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu vi essas anotações I just thought to myself, wow, e eu pensei comigo mesmo, uau, this is the only revelation he had of Jesus essa era a única revelação que Judas tinha de Jesus, as rabbi. como Rabi. As while the other disciples were calling Jesus the Lord, Enquanto os outros discípulos o chamavam de Senhor, he was calling him rabbi, Judas chamava Jesus de Rabi, teacher. mestre. So he didn't accept, or he didn't put himself under how can I say this, under the Lord's commands. E eu percebi que Judas, ele não se colocou debaixo dos comandos do Senhor, debaixo dos comandos de Jesus. So he wouldn't consider himself as a serve. Então ele não se considerava como um servo de Jesus. As a server, he was just one of the, how can we say that, one of the students, one of the learners. Ele era apenas um dos aprendizes de Jesus, apenas um dos que estavam ali para aprender com Jesus, né? So even though he had the opportunity, he did not hold on to all the chances he had. E mesmo que ele teve todas as oportunidades, ele não se segurou aquelas oportunidades de ter Jesus como Senhor na vida dele. He didn't choose to do as the other disciples did. Ele não escolheu fazer como os outros discípulos escolheram fazer. What he was listening was not life-changing words. E o que ele estava ouvindo, tudo que ele ouviu de Jesus não eram palavras que mudaram a vida dele. He might have thought that those were beautiful words, Ele talvez tenha pensado que eram palavras bonitas, but not words that would define him, mas não palavras que definiriam ele. not words that would change him, Não palavras que mudariam a vida dele. because they were coming from a teacher, Porque eles estavam vindo de um mestre, not from a Lord. não de um senhor. So this is the first thing I was thinking about Judas. E isso é a primeira coisa que eu estava pensando sobre Judas. And then in Matthew 27, from the verses 3 to 5, Então em Mateus 27, do verso 3 ao 5, we see the consequences of his attitude. e em Mateus 27, do 3 ao 5, nós vemos as consequências da atitude de Judas. We're just gonna do the same thing again. Vamos ler rapidamente. Then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, why is that to us? See to it yourself. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed and he went and hanged himself. Então Judas, Mateus 27, 3 ao 5, então Judas que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. So here we don't see repent. Então aqui a gente não vê arrependimento. We see that he changed his mind. A gente vê remorso, a gente vê que ele mudou a sua mente. It wasn't something genuine. Não era algo genuíno. It wasn't recognizing that he had just betrayed the Lord. Não foi um reconhecimento que ele tinha traído ao Senhor. What happened is that he betrayed innocent blood. O que aconteceu é que ele viu que ele tinha traído sangue inocente. But he didn't have the notion of who Jesus was. Ele ainda assim não tinha a noção de quem Jesus foi. So what happens here?
Então o que acontece aqui? He tried to undo something that was done. E ele tenta desfazer algo que já tinha sido feito. So he tries to give the 30 pieces of silver Então ele back. tenta devolver as 30 barras de prata de volta. No matter what he was about to do with that silver, Não importa o que ele fazia com que a prata, Jesus was already condemned. Jesus já tinha sido condenado. Jesus was already being given. Jesus já tinha sido entregue aos soldados. And Jesus was already about to die. E Jesus já estava prestes a morrer. So no matter what he was doing with the silver, if he was trying to give it back or if he would spend that money, Então não importa o que ele ia fazer com a prata, se ele ia tentar devolver ou se ele ia tentar gastar aquela prata, everything that he combined to do was already done. tudo que ele combinou para fazer já havia sido feito. So here's the first point I think of this. Então aqui é o primeiro ponto que eu penso sobre isso. Just changing your mind is not enough. Então apenas mudar sua mente não é o suficiente. Just crying all day and thinking, oh Lord, this was all my fault. Apenas chorar todo dia, o dia inteiro. Ah, Senhor, isso foi minha culpa. Oh, I shouldn't have done that. Oh, Senhor, eu não devia ter feito I isso. shouldn't have let that Eu não happen. devia ter deixado aquilo acontecer. I had the chance of making things different, Eu tive a chance de fazer coisas diferentes, but I didn't do mas eu it. não fiz isso. Thinking like that is not gonna take you anywhere. Pensar dessa forma não vai te levar a lugar algum. Thinking like that is not gonna make you move forward. Pensar dessa forma não vai te fazer mover pra frente. When we don't understand who Jesus is, Quando nós não entendemos quem Jesus é, when we don't understand the sacrifice that Jesus made, quando nós não entendemos o sacrifício que Jesus fez, we're gonna be holding on to the past. nós vamos estar se assegurando ao passado. The only attitudes we're gonna be able to think of As únicas atitudes que nós vamos ser capazes de pensar are attitudes of changing the past. são atitudes de mudar o passado. And we know that this cannot be done. E nós sabemos que isso não pode ser feito. We cannot change what happened. Nós não podemos mudar o que aconteceu. We cannot change what we did yesterday. Nós não podemos mudar o que nós fizemos ontem. But let me tell you Mas something. deixa eu te falar uma coisa. A beginning starts whenever you decide. Um começo começa quando você decide. A beginning starts whenever you decide. You can say, se inicia. Um começo se inicia quando você decide. It's your decision. É a sua decisão. There's one thing you cannot do. Tem uma coisa que você não pode fazer. Changing the past. Mudar o passado. No matter how bad the consequences you'll be. Não importa o quão má as consequências serão. No matter how big the scar is gonna be. Não importa quão grande a cicatriz vai ser. There's a decision that needs to be done. Tem uma decisão que precisa ser feita. Move on. Segue em frente. Because being living stuck in the past Porque se ficar preso ao passado is not living. não é sair daquela It's not situação. living. Não é viver. It's death. É morte. Because you're stuck on things that are already gone. Porque você está preso a coisas que já aconteceram. So if you're stuck to things that are already gone, Então, se você está preso a coisas que já aconteceram, then what are you holding on to? então no que você está se segurando? Because they're past. Porque é o passado. It's like if I'm holding an ice on my hands, É como se eu estivesse segurando um gelo na minha mão. it will melt. Vai derreter. And once it's melted, E assim que derreter, and I'm still holding on to it, eu continuo segurando isso. what am I holding on to? No que eu estou segurando? There's nothing on my hands Não anymore. tem nada mais, não tem mais nada na minha mão. So I'm not living. Então eu não estou vivendo. I'm not moving. Eu não estou me movendo. I'm not doing Eu anything. não estou fazendo nada. I'm stuck to something. Eu estou preso a algo. And I'm carrying a burden E eu estou carregando um fardo that I could have let go. que eu podia ter deixado para trás. And this is why many people today take away their lives. E é por isso que muitas pessoas hoje tiram sua própria vida. Because they're not capable of moving forward. Porque eles não são capazes de mover para frente. And you know when this happens? E você sabe que quando isso acontece, It happens when you don't understand who God is. isso acontece quando você não entende quem Deus é. So before talking about Peter, I want to talk about Paul. Então, antes de falar sobre Pedro, eu quero falar sobre Paulo. We were in a leadership meeting these days ago, a couple days ago, A gente estava numa reunião de líderes esses dias atrás. and the pastor said something that was really interesting to me. E o pastor falou algo que foi muito interessante para mim. He said that Paul would always present himself as the chosen one.
ele falava que Paulo sempre se apresentava como o escolhido. So when you read the beginning of the letters he wrote, Então quando você vê no começo das cartas que ele escreveu, you can see that he's introducing himself as Paul, the apostle. ele se introduz como Paulo, o apóstolo. It's not like you're gonna greet someone saying, "Hello, I'm Rebecca, the leader." Não tô falando que você vai cumprimentar alguém falando oi, eu sou o Caleb, o líder, ou oi, eu sou a Rebeca, líder. But when Paul does that, Mas quando Paulo faz isso, it's not because he was proud of himself, não é porque ele estava orgulhoso dele mesmo, but he was confirming what God has told him mas ele already. confirmava o que Deus já tinha falado para ele. And it's so interesting because in 1 Corinthians 11:1, E é muito interessante porque em 1 Coríntios 11:1, Paul says that be my imitators as I follow God. em 1 Coríntios 11:1 diz assim, Paulo escreveu assim, em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. So he see, be imitators of me as I am of Christ. Então ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. And this Paul is the guy that was once called Saul. E esse Paulo era o cara que uma vez foi chamado de Saulo, The guy that killed innocent people. o cara que matava inocentes. And the same guy that was killing innocents yesterday E o mesmo cara que estava matando inocentes ontem, is today saying, be my imitators. hoje está dizendo, sejam meus imitadores. He's not giving people excuses. Ele não está dando desculpa para as pessoas. He's not trying to explain himself to people. Ele não está tentando se desculpar e se explicar para as pessoas. He's not like, I know I've done that, but... Ele não tá tipo, eu sei que eu fiz isso, mas... He's not like, okay, so this girl died and it was all my fault. He's not Ele não tá, tá, mas essa pessoa morreu e é minha culpa. And it's not because he forgot of the things he had done. Não é porque ele esqueceu das coisas que ele tinha feito. And it's not because it doesn't hurt anymore. Não é porque aquelas coisas que ele fez não machucam mais ele. It's not because his past is not following him. Não é porque o passado dele não está seguindo ele. But it's because he understood what Christ did. Mas é porque ele entendeu o que Cristo fez. In 2 Corinthians, Em 2 Coríntios. in 2 Corinthians 5:17, Em 2 Coríntios 5:17 it says that the old has passed diz que o passado se foi and the new has come. e que o novo veio. This is Paul saying the old has passed. Isso é Paulo dizendo que o passado se foi, o passado se foi. The guy that killed many people has passed. O cara que matava pessoas inocentes foi o passado. The guy that once had blood in his hands has passed. O cara que uma vez tinha sangue em suas mãos passou para trás. And the new has come. E o novo homem tinha I am vindo. Paul, Eu sou Paulo, apostle of Christ, apóstolo de the Cristo, chosen o one. escolhido. And I speak to you. E eu falo com vocês. And that is the attitude of Paul. E essa é a atitude de Paulo. Understanding the Lord. Ele entendeu o Senhor. Understanding the sacrifice. Ele entendeu o sacrifício de Jesus. Bringing the understanding brought a new mindset. Aquele entendimento trouxe uma nova forma de pensar para Paulo. A new life. Uma nova vida. Because he was no longer attached to who he was. Porque ele não estava mais ligado a quem ele foi. He was now attached to the identity God brought him. Ele estava ligado para a nova identidade que Deus trouxe sobre ele. And when we do that, E quando nós fazemos isso, when we understand this, quando nós entendemos this isso, is when we're able to move forward. é assim que nós vamos ser capazes de mover para frente. We have to be really careful Nós precisamos tomar muito cuidado so we won't misunderstood things. para que nós não vamos entender as coisas pela metade. Because crying because you regret on something, Porque chorar porque você se arrepende de algo and crying because you feel pity on yourself, e feel chorar pity on yourself, porque você sente pena de você mesmo, are two different things. são duas coisas diferentes. Are two different things. São duas coisas diferentes. Because you can spend two nights crying because you feel bad. Porque você pode passar a noite inteira hoje chorando porque Two nights crying, like because you. Porque você pode passar 2 noites inteiras chorando porque você se sente mal por aquilo que você fez. And then next week you do the same thing again. E aí na próxima semana você faz a mesma coisa. Or you can cry one night bitterly as Peter did. Ou você pode chorar uma noite amargamente assim como Pedro fez. And then
change and then have your life completely changed on the other day. E aí no próximo dia ter a sua vida completamente transformada. We have to be very careful. Nós temos que tomar muito cuidado. We have to be careful because we are not in the role of feeling bad for ourselves. Nós precisamos tomar muito cuidado porque nós não temos o papel de sentir mal por nós mesmos. Because of our sins, Jesus had to die on the cross. Porque por conta dos nossos pecados, Jesus morreu na cruz. This is not about us. Isso não é sobre nós. This is not about the things we do. Não é sobre as coisas que nós fazemos. This is not about the stupid actions we take sometimes. Isso não é sobre as ações estúpidas que às vezes a gente toma. Or the scars we're carrying. Ou das cicatrizes que a gente carrega. This is about Jesus. Isso é sobre Jesus. This is about what Jesus did. Isso é sobre o que Jesus fez. And if you want to live the fullness, E se você quer viver a completa, plenitude, a plenitude de Deus. if you want to live the fullness of God, you have to Se understand você who quer He viver a is. plenitude de Deus, você tem que entender quem Ele é. Let's go to Ecclesiastes Vamos pra- 3:14. Vamos ir agora para Eclesiastes 3:14. It says, I perceived that whatever God does endures forever. Nothing can be added to it, nor anything taken from it. God has done it so that people fear before Him. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. So God did it. Então Deus fez. We cannot add up. A gente não pode adicionar. We cannot take A anything gente não out. pode te remover alguma coisa. The Bible says that when Jesus died, He took our iniquities, He took our sins with Him. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele tomou nossas iniquidades com Ele. So whatever you did yesterday when no one was watching you, Então, o que não importa o que você fez ontem enquanto ninguém estava te assistindo. whatever you did last year, O que você fez no ano passado, you have to understand that if you decide to let it go, você tem que entender que se você decidir isso e você deixar isso para trás, and if you understand that the Lord forgave you, e se você entender que o Senhor te perdoou and you're willing to live a new life, e você está disposto a viver uma nova vida, a new life will come. uma nova vida virá sobre você. But you have to cry, not because you feel bad. You have to cry because you understand how that sin, how can I say this, hurts the Holy Spirit. Mas você tem que chorar não porque você se sente mal, mas tem que chorar porque aquele pecado que você fez machuca o Espírito Santo. Because the sin does not please God. Porque o pecado não agrada a Deus. And because we're here to please God. E porque nós estamos aqui para agradar a Deus. So it's not about crying and say, oh my gosh, I'm stupid. Então não é sobre chorar e falar, nossa Deus, como eu sou estúpido. Oh Lord, I did that wrong. Ou fazer, nossa Senhor, eu fiz aquela coisa errada. Did we forget that the Lord knows everything? Você já esqueceu que Deus sabe de tudo? He know that was a stupid idea. Ele sabe já daquela ideia estúpida. He knows that was not cool. Ele sabe que aquilo não foi legal. He knows that does not please Him. E ele sabe que aquilo não agrada a ele. So you gotta look up and say, I sinned against you. Então você tem que olhar para ele e falar, Senhor, eu pequei contra você. Forgive me. Me perdoa. And then you cry if you need to. E aí você chora se você precisar. But you wake up Mas aí você acorda no dia seguinte. and then you wake up stronger. E aí você acorda mais forte. You wake up different. Você acorda diferente. You don't wait for Monday to start to have a new life. Você não espera segunda-feira chegar para você ter uma nova vida. You don't wait January 1st to have a new life. Você não espera 1º de janeiro para você ter uma nova vida. Your new life starts at 5 p.m. if you want it to. A sua nova vida começa às 5 horas da tarde se você quiser. We have to stop waiting. Nós precisamos parar de esperar. Stop procrastinating. Parar de procrastinar as coisas. Because what God did has already done. Porque o que Deus fez já foi feito. He's not waiting for Monday. Ele não está esperando segunda-feira. He's not waiting for January. Ele não está esperando janeiro. He's waiting for our yes. Ele está esperando pelo nosso sim. Amen? Amém? So now we're gonna go through Peter's attitude. Então agora vamos ver a atitude de Pedro. So in Matthew 26, 31 to 35, Então em Mateus 26, do 31 ao 35, we're gonna see the dialogue of between Peter and Jesus. nós vamos ver o diálogo entre Jesus e Pedro. Then Jesus said to them, You will fall away because of me this night, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee. Peter answered him, Though they all fall away because of you, I will never fall away.
Jesus said to him, "Truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times." Peter said to him, "Even if I must die with you, I will not deny you." And all the disciples said the same. Então, Mateus 26, 31 ao 35 diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra de Jesus, disse: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. So probably Peter was like sure that he would never deny Christ. Então Pedro tinha essa certeza no coração dele que ele nunca ia negar a Cristo. Yet he did it. E mesmo assim ele fez isso. But let's see the attitude he has once he does it. Mas vamos ver a atitude que ele teve depois que ele negou Jesus. And then before going through these verses, I want to talk something about Peter. Então, antes de ir nesses versículos, eu quero falar algo sobre Pedro. The thing is that when Jesus was taken away by the soldiers, quando Jesus foi levado pelos soldados, Peter actually followed him. Pedro foi o único que seguiu ele. So he followed Jesus to see what would happen, what was going on. E então ele seguiu Jesus para ver o que aconteceria. That's probably why he was the only one who was questioned. E foi por isso que talvez ele foi o único que foi questionado. And then when we go when you go to Peter, when you go to Matthew 26. E aí, quando a gente vai em Mateus 26, 69 to 75, we see what Jesus said being fulfilled. E quando nós vamos em Mateus 26, do 69 ao 75, nós vemos o que Jesus havia dito se cumprindo. Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came up to him and said, "You also were with Jesus the Galilean." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you mean." And when he went out to the entrance, another servant girl saw him, and she said to the bystanders, "This man was with Jesus of Nazareth." Again he denied it with an oath. "I do not know the man." After a little while, the bystanders came up to Peter. "Certainly you are too one of them, for your accent betrays you." Then he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know the man." And immediately the rooster crowed, and Peter remembered the saying of Jesus, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. Então, Mateus 26, do 69 ao 75 diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: "Você estava com Jesus o Galileu." Mas ele negou diante de todos e disse: "Não sei o que você está dizendo." Quando se dirigia para outra porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse aos que estavam ali: "Este também estava com Jesus Nazareno." Ele negou outra vez com um juramento: "Não conheço esse homem." Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: "Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia." Então ele começou a praguejar e jurar: "Não conheço esse homem." E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro, saindo ali, chorou amargamente. So here we know that this was not something that you have to do. Like, we know that it's not right to deny Jesus. E então nós sabemos que não é certo negar Jesus. But we see the attitude he had after doing this. Mas nós vemos a atitude que ele teve depois dele negar Jesus. He says that he remembered what Jesus said. E diz que ele se lembra do que Jesus falou para ele. And he cried bitterly. E ele chorou amargamente. He hurted. Machucou ele. He was aware of the thing he had done. Ele sabia o que ele tinha feito. And I imagine that in that moment he was just so broken and feeling so just like the burden of sinning. E eu imagino ele naquele momento chorando e tava doendo muito nele, e aquele fardo nas costas dele, mesmo
parecendo como um fardo de um pecado que ele havia cometido. But because of the mercy of Jesus, Mas por conta da misericórdia de Jesus, Peter was forgiven. Pedro foi perdoado. And he had a breakthrough in his life. E ele teve uma libertação na vida dele. Because he did not try to change the past, Porque ele não tentou mudar o passado, but he understood who the Lord is. mas ele entendeu quem o Senhor era. And he understood what Jesus was doing on the E ele cross. entendeu que o sacrifício de Jesus na cruz. And he understood that he no longer had to carry his burden. E ele entendeu que ele não precisava mais carregar aquele fardo. But if he was going to live for Jesus, Mas se ele ia viver para Jesus, his life would be different. a vida dele seria diferente. And then when we go to Acts 2:38-41, E aí quando nós vamos em Atos, quando nós vamos em Atos 2, do 38 ao 41, we are gonna see the now changed Peter, nós vamos ver agora o Pedro transformado, the new Peter, o novo Pedro, the Peter that was saved by o grace, Pedro que foi salvo pela the graça, Peter that decided to live under the Lord, o Pedro que decidiu viver debaixo das ordens e dos comandos do Senhor, under the Lord's commandments, debaixo dos comandos do Senhor, under Jesus' words. debaixo das palavras de Jesus. The whole chapter of Acts 2 is just beautiful. O capítulo inteiro de Atos 2 é maravilhoso. He's just talking about the wonders of our God, E está falando sobre as maravilhas do nosso Deus. the wonders of Holy Spirit, As maravilhas do Espírito the Santo. wonders of Jesus. As maravilhas de Jesus. But let's just read this short passage. Mas vamos ler essa passagem bem curta. And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promises is for you, for your children, and for you who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, "Save yourselves from this crooked generation." So those who received his words were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. So the same man that denied Jesus Então o mesmo homem que negou a Jesus was now preaching under the grace of the Holy Ghost, estava agora pregando debaixo da graça do Espírito Santo. and 3,000 souls were added into the kingdom of God E 3.000 pessoas foram adicionadas ao reino de Deus. in his first message. Na primeira pregação de Pedro. Wow. Uau! That is the grace of God. Isso é a graça de Deus. This is understanding who Jesus is. Isso é entender quem Jesus é. This is understanding his sacrifice. Isso é entender o sacrifício de Jesus. This is when you know you've done wrong, Isso é quando você sabe que você fez errado, but you know who's the Lord you're serving. mas você conhece o Senhor que você serve. This is what happens when your sin hurts, Isso é o que acontece quando o seu pecado machuca, but that the grace overflows where there was sin. mas a graça ela transborda onde havia pecado antes. This is what happens when we understand who Jesus E Christ isso é o que is. acontece quando a gente entende de quem Jesus Cristo é. So it's now time to decide. Então agora é a hora de decidir. We need to have a revelation of who Jesus is. Nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus A é. genuine revelation. Uma revelação genuína. We need to move forward. Nós precisamos seguir em frente. We need to collaborate with the expansion of the kingdom on earth. Nós precisamos colaborar com a expansão do reino de But Deus this na terra. only happens Mas isso só vai acontecer when we understand who Jesus is, quando nós entendemos quem Jesus foi, and we quem Jesus decide é. to put ourselves under his E quando commandments. nós decidimos colocar nós mesmos debaixo dos comandos de Jesus.
Close your eyes, bow your heads. I'm gonna pray now. Feche seus olhos e dobre suas cabeças agora. Lord Jesus, I pray that you will bring an understanding Jesus, eu oro para que você traga um entendimento of who you are. de quem você é. Lord Jesus, come now and show us what is wrong. Senhor Jesus, venha agora e nos mostre o que é de errado. And if it's necessary to cry bitterly, E se é necessário que nós choremos amargamente, we will do it. nós vamos fazer isso, Pai. But we will decide Mas nós vamos decidir, not tomorrow, não amanhã, not next week, não na próxima not semana, next month, não no mês que vem, but today, mas hoje, right now. agora, We will Senhor, decide to live for you. nós vamos decidir viver para você. We will decide to live under your Nós commandments. vamos decidir viver debaixo dos teus comandos. And we're gonna let go on the things that are past. E nós vamos deixar as coisas do passado para trás. Because your new has come. Porque o seu novo veio. Because the new has come. Porque o novo veio. And for a new wine, E para o novo vinho, there are new wine bottles. tem novas garrafas de vinho. And we're here, God, E nós estamos aqui, Senhor, ready to receive the new wine. prontos para receber o novo vinho. We're ready, Lord. Nós estamos prontos, We're Senhor. letting go. Nós estamos deixando ir. And we're holding E on nós estamos nos segurando to the identity you're bringing para a us. identidade que o Senhor está nos trazendo. In Jesus' name Em I nome de pray Jesus eu oro. over life-changing minutes with you, God. Para que nós possamos ter minutos transformadores da nossa vida com o Senhor. In Jesus' Em name I nome de Jesus eu declare declaro that we will no longer live the Que way nós- we used it to. que nós não vamos mais viver da forma que a gente vivia. In Jesus' No name, nome de Jesus. amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe. Eu queria fazer mais uma oração. And I also want to pray something. Se você é novo e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, If you're new and you're watching this video for the first time, você quer aceitar a sua vida agora, entregar a sua vida para Jesus. and you want to give your life to Jesus, É simples. it's simple. Paulo, Paul, antes ele era Saulo. he was named Saul E como a before. Rebeca pregou, And as Rebecca preached, ele matava pessoas. he used it to kill Ele era um people. assassino. He was a murderer. Não importa o que você It fez. doesn't matter what you have Não done. importa onde você foi. It doesn't matter the places you've gone Assim que to. você aceita Jesus na sua vida, In the minute you receive Jesus in your life, ele te transforma. he transforms Ele te you. transforma He completamente. transforms you completely. Então, se você quer essa transformação agora, So if you want this transformation right now, aceite Jesus no seu coração agora mesmo. receive Jesus in your heart right E now. repita essa oração comigo. And repeat after me. Jesus, Jesus, eu te recebo I receive you como meu Senhor as my Lord e único e suficiente Salvador. and only and enough Savior. E eu entrego And I give a minha vida my life para ti. to you. Eu me arrependo do meu passado. I repent of my past. E hoje o seu novo chegou até mim. And today your new has come E a to partir me. de hoje, And for now on, eu vou começar a andar uma nova vida. I'm gonna start to live a new life. Eu vou começar a andar numa nova I'm jornada gonna start to walk in a new journey com o Senhor, with you, vivendo debaixo dos teus comandos. living under your commandments. Em nome de In Jesus, Jesus' eu name, declaro isso sobre a minha I vida. declare over my life. Amém. Amen. Hello, church. Hello, folks. I'm Pastor Luis. And Pastora Adriana. Thanks for watching us. If you want to keep in touch with us, you can click here and on the screen, and it will be a pleasure for us to keep in touch with you. Have a blessed week. Bless Love you. Love you too.